Mossoró, Mossoró, junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Cumprimento a telespectadora e o telespectador do programa Mossoró de todos os tempos. Nós hoje estamos tendo a grata satisfação de receber um empresário de Mossoró. Mas é uma das histórias de empreendedorismo mais marcantes que temos na cidade. Menino que nasceu de uma família humilde, num sítio vizinho a Mossoró, Cajazeiras. Lá passou a primeira infância, fez evidentemente os primeiros passos, logo a seguir a adolescência, e um dia entendeu de ter o seu próprio serviço, o seu próprio trabalho, mas para tanto passou por um certo estágio de formação. Chegou a ser encanador em construção civil, em pouco tempo já era administrador da própria turma, da própria equipe de encanação. Preferiu ir para uma outra empresa, já evoluindo, a CPRM, onde deu uma forte contribuição à região também, lá como operador. Quis se especializar, foi à Bahia, aprendeu a técnica de perfuração de poços, achou pouco, foi ao exterior, foi à Líbia, lá no deserto do Saara, aprendeu muito, principalmente poços profundos, e ao chegar ao Brasil, ao retornar, entendeu de ter sua própria empresa. Instalou o seu próprio comércio, sua própria indústria, sua própria empresa de serviços. Depois evoluiu para outras empresas e a sequência é que hoje nós estamos com a EBS, Empresa Brasileira de Serviços e Perfurações. É um grande especialista em perfuração de poços, conhece profundamente os serviços e não se deteve somente nessa parte. Hoje está também servindo a Mossoró no campo da gastronomia, de transportes, combustíveis e construção civil. Tem uma presença muito marcante na cidade por todos esses serviços prestados e por todos esses empregos que ele tem trazido para a cidade e recentemente candidatou-se e deu os primeiros passos, vamos dizer assim, na política, de uma forma muito exitosa, sem dúvida nenhuma, com bastante sucesso. E eu estou me referindo a Sebastião Filgueira do Couto, também Sebastião do Couto, ou, para quem está mais próximo a ele ainda, chama Tião Couto. E há quem chame de Tião da Prestes, né, Tião? E aqui nós estamos para conversar um pouquinho, né? Primeiro, doutor Milton, agradecer a oportunidade muito boa que eu tenho de estar aqui para falar com os moçoroenses, que alguns me conhecem, mas não sabem de onde eu vim e por que estou aqui. Mas é como o senhor falou, nós, como a maioria das pessoas daquela época, tivemos uma vida dura, né? Mas isso nunca me intimidou. Desde os primeiros passos, como o senhor mesmo falou, tive que fazer meu primário a luz de lamparina, né? Então. Porque tinha que ajudar na lida de casa, criança naquela época ali na zona rural. Ela precisava trabalhar, ajudar os pais desde os 6, 7 anos. Isso não era crime não, né? Claro, Pelo contrário, não era crime, né? Verdade. Só à noite a gente tinha esse tempo de fazer a alfabetização. E graças a Deus, com todas essas dificuldades que nós tivemos naquela época, nunca passamos necessidade. Morávamos numa casa simples, na casa de taipa. Diga-se de passagem, não nossa, emprestada, mas era uma casa, ela tinha uma cobertura e que a gente estava lá, sobrevivia muito ali daquelas vazantes, plantando naqueles rios e criando o gado dos outros, porque a gente tirava sorte para poder, e o leite para vender, né? Aqui a mãe dele morou aqui, ele morava aqui. O pai dele morava, o avô dele morava ali e o tio da gente. Homem, a luta dele aqui foi grande. Eles era de agricultor, a vida deles de criar gado, né? Que eles viveram aqui criando gado.
pai dele trabalhava, ele criava gado aqui. Ele, a mãe dele. A mãe dele que tirava o leite do gado. Eles também. Era ele e o irmão dele, né? Eram os dois. Só vivia trabalhar aqui no campo. Eles aqui era botar água ali do rio para cá de carroça. E depois que começaram a estudar e trabalhar, eles saíram daqui. Eles foram, né? Porque o dono daqui mandou cercar, né? Aí eles saíram daqui e foram para Mossoró. Não tenho vergonha nenhuma, doutor Milton. Eu me orgulho muito disso. Perfeito. E depois, quando começamos lá, ter que vir estudar na cidade, era algo em torno de 10, 12 quilômetros. A gente vinha, voltava, a pé, né? A escola era aqui, na cidade? Aqui na cidade, era aqui no... O primeiro colégio que eu estudei aqui, foi, acho que nem existe mais. Foi lá no Sindicato do Sal, ali Sim. Depois da igreja São José. Ah, tá. Fiz ali concluí o meu primário. Isso. Depois fiz o 5º ano também ali por perto, no Antônio Gomes. E por ser parente do pessoal dos Filgueira, eu consegui uma bolsa e fiz meu ginásio no Colégio Dom Bosco. Colégio Dom Bosco. Também, quando comecei a vir aqui para a cidade, né, para fazer me estudar, foi quando eu comecei a ter primeiros contatos com as pessoas aqui da cidade, com as crianças, né, da cidade, que tinham uma visão diferente, né? Nós lá no interior só sabíamos a lida de gado, não dava para saber se quando tinha um rádio, só tinha um rádio na casa do meu avô, que tinha que fazer fila para ouvir, né? Não era uma coisa que a gente tinha informação. Quando a informação chegava já era, vamos dizer assim, bem ultrapassada, né? E achei interessante a cidade porque naquela época tinha luz só à noite, a luz da Coserne tinha aquele, da Comência, né? Comência, com os motores, né? Os geradores. Mas interessante ver a luz acesa, aquilo pra gente era novidade. E algumas vezes eu dormia aqui, por quê? Porque quando o rio Mossoró enchia, dali da barragem de baixo para baixo, até onde a gente morava, a água ficava para mais de metro, né? Ah, sim. Então tinha que passar até chegar em casa com água. Por de noite, não sabia onde é que tinha um buraco, alguma coisa, eu deixava para ir de manhã cedo. Certo. Às 5 horas da manhã, né? Enfrentar aquela, porque eu tinha que cuidar lá da lida, né? Lá. Assim você conseguiu chegar no momento em que teve o seu primeiro emprego. Sim. Quando foi esse seu primeiro emprego, digamos, formal, né? O primeiro emprego formal. Porque o de casa você já falou. Como eu tinha visto que aqui na cidade já existia um desemprego, alguma coisa melhor, eu já imaginava que meus pais, se eu continuasse ali, eu ia ser mais um, como meus primos, como meus tios, a ficar com aquela camisa cheia de remendo, cuidando de gado ali, naquela redondeza. E meu primeiro sonho era tirar meus pais dali. Eu ficava torcendo que eu fizesse os 18 anos. No dia que eu fiz 18 anos, corri para tirar o documento, achei que era tudo fácil. Mas era um pouco complicado, porque para ter a carteira profissional, eu tinha que me alistar no tiro de guerra, eu tinha que fazer, não tinha CPF, mas eu tinha que fazer carteira de identidade. Aí tem uma série de documentos que não era tão fácil naquele tempo da gente, como é hoje, né? Online, você chega no computador e tira. Então eu levei aí uns 6 meses para tirar meus documentos. Perdi 6 meses do meu 18 anos, né, de carteira assinada. Mas tirando essa carteira, saí correndo, muito rápido, procurando o primeiro emprego. Aí quando eu passei ali para Guararapes, estava andando, que eu estudei na Eliseu Viana, fiz técnico contabilidade aqui na Eliseu Viana. Sim. Quando eu voltava da Eliseu Viana, estava construindo aquela abolição 1. E tinha uma placa lá que eu passava, tinha a vagas. Também eu saí direto da Guararapes para onde eu vi que tinha uma placa que tinha vaga, né? E lá chegando, cheguei ao porteiro, né? Bem aquela casa da esquina ali, da entrada do abolição 1, e perguntei se tinha emprego de escritório. Não. Almoxarifado? Não. E essa vaga de que é? Aí ele disse, essa vaga é de encanador. Se eu quero. Mas ele disse, mas o senhor já trabalhou de encanador? Eu disse, não, mas se o homem fez, o outro faz. Nesse momento, Deus faz as coisas dele certo, o engenheiro ia passando, era Fábio, o engenheiro, e disse, manda esse rapaz entrar. Ele estava com dificuldade, porque naquela época, casa encanada em Mossoró eram poucas. Ele não tinha esse encanador. Ele ia trazer de João Pessoa. E quis fazer um teste comigo. Você já conhece alguma cor de tubulação? Eu conheço, meu pai é vigia da Caerne, eu lá vejo os tubos lá, o papai vinha tirar vigia, eu vinha com o papai, né? Eu ficava, dormia aqui no Piedoso, aqui, né? Andando com ele ali. E ele disse, tá aí, eu vou abrir o almoxarifado, botou uma planta, eu nunca tinha visto uma planta de esgoto, mas uma coisa simples, 3 torneirinhos, um chuveiro, umas casinhas simples. Mas aquilo para mim era muita novidade, eu só sabia tomar banho de rio. Aí, doutor Milton, eu peguei essa planta e levei uns 15 dias para fazer essa primeira casa.
Mas fiz bem feito. Ele chegou, olhou e disse, está perfeita a casa. Mas só que uma casa dessa, você fazer em 15 dias, vai dar prejuízo, não vai dar para você fazer. Essa casa teria que ser feita em 2, 3 dias. Só que esses 15 dias que eu levei, eu já fui estudando uma maneira de fazer a casa em série. Porque se as casas eram todas iguais, só mudava os lados, então eu comecei depois da primeira a analisar que eu podia fazer a gambiarra, a tubulação, entregar para o pedreiro e o pedreiro instalar na parede. E assim eu fiz. Ele, vamos dizer que naquela época, uma casa daquela era R$60. Ele, vamos fazer o seguinte, você me paga 50 e paga 10 o pedreiro. Eu tenho uma proposta para você. Expliquei a proposta, ele aceitou. Resumindo, eu passei a fazer 10 casas por dia, porque era muito mais fácil emendar os canos, né? Já estava... E foi assim que, vamos dizer assim, que eu já desenvolvi meu primeiro emprego, eu já desenvolvi vamos dizer, uma tecnologia ou uma maneira diferente de fazer. Eu já pensava como fazer as coisas, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e logo a seguir continuaremos com esse papo, com essa conversa descontraída com Tião do Couto. Ai, 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 ai.